hoje é tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, com poder nas mãos, mas do mal escravo. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Boa noite, gente. Como vocês estão? Como que foi a semana? Essa semana quente, né? Mais uma semana de 2020, tudo muito novo, diferente, né? Experiências novas, como por exemplo, batemos o recorde de temperatura.
Que ano, meus amigos, que ano, meus irmãos, mas o que é bom no meio disso tudo é saber que a graça e o cuidado de Deus têm se renovado sobre as nossas vidas e temos experimentado da graça, do poder, do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, né? E é por isso que a gente está aqui, reunido para cultuar ao Senhor. Um culto ainda online, um encontro ainda não presencial, mas um culto extremamente abençoador. E eu espero que você tenha uma experiência muito profunda e significativa com Deus nessa próxima hora. Então eu quero te convidar a participar de forma muito ativa e efetiva com as orações, com as leituras bíblicas, com os cânticos, participando e interagindo com a mensagem. Fique muito à vontade para mandar um oi aí nos nossos chats, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. A gente está ali acompanhando e é sempre muito legal ter o feedback de vocês, tá bom? Eu quero começar lendo um texto. Eu fiquei pensando sobre o que a gente vai conversar e vocês vão descobrir isso daqui a pouquinho. E como começar esse culto? E eu me lembrei de um texto de Paulo escrevendo uma carta aos seus amigos da cidade de Roma, uma igreja que estava surgindo, uma igreja que estava começando, dando seus primeiros passos, e numa crise muito importante teológica. Até que ponto nós devemos fazer alguma coisa para recebermos a salvação? Até que ponto nós esperamos e descansamos em Deus em relação a isso? E Paulo então escreve Romanos capítulo 3. E a partir do versículo 21, ele fala um pouquinho dessa graça amorosa de Deus sobre as nossas vidas. Por favor, permita-me iniciar esse culto fazendo essa leitura tão importante. E eu queria que essa leitura ecoasse no seu coração durante todas as coisas que iremos fazer aqui, tá bom? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e porque em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, onde está o motivo da vanglória? Ele é excluído. Baseado em que princípio? Na da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, ele é o Deus dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, os judeus, e os incircuncisos, os não-judeus. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Vamos orar, gente? Senhor, a gente começa esse culto com um coração pleno de alegria pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai bendito, porque em Jesus, pela graça, gratuitamente, todos os nossos pecados, todas as nossas desobediências, todas as nossas omissões, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, foi perdoado. Todas essas coisas foram perdoadas. E então nós somos aceitos na Tua presença, sem medo,
podemos entrar diante do trono da graça e derramar o nosso coração. E é isso que nós estamos fazendo agora. Aceita, Senhor, então, em nome de Jesus e pelo sacrifício de Jesus, esse ato de adoração, como uma resposta de pessoas que foram amadas pelo Senhor e, portanto, agora nós lhe amamos também. Obrigado porque, mesmo quando nós desobedecemos intencionalmente, deliberadamente, ou mesmo quando nós nem sabemos que desobedecemos, o Senhor ainda nos ama. Pela graça, enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. E então, Pai, tudo o que vai acontecer aqui é para o louvor da glória do Teu nome em Jesus Cristo. Ela vai ser feita, essas coisas serão feitas através do sacrifício de Jesus para a glória do Teu nome. E é por Ele, então, que nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Abençoe todas as pessoas que terão acesso a esse culto, derramando graça, graça e graça sem medida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Bom culto! Deus abençoe vocês. Aproveitem, cultuem, faça deste momento, um movimento de adoração ao teu Deus. Que Ele te abençoe nessa noite. Amém. Senhor, quão pequeno eu sou, minhas aflições tentam me derrubar, mas pelo teu grande amor, prosseguindo eu vou. Pai, tu tens o controle de tudo em tuas mãos, em ti eu quero me refugiar, descansar em teus braços. Tudo vai passar, mas o Senhor para sempre permanecerá. Sei que podes me ajudar, tens a solução pro meu caminhar. Pai, tu tens o controle de tudo em tuas mãos, em ti eu quero me refugiar, descansar em teus braços. Pai, tu tens o controle de tudo em tuas mãos, em ti eu quero me refugiar, descansar em teus braços. No deserto de que eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração.
água limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é a luz do mundo, água viva, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende, Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. depende do que você aprende, Com o que o espelho
isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, aprendo tanto com ele. Puxa, que bom. Então vamos brincar mais com esse espelho? Vamos nessa. Oi, criançada da vila, tudo bem com vocês? Nós estamos estudando a série Espelho, Espelho Meu. E lá dentro desse espelho, a gente olha e reconhece os nossos sentimentos. E a gente está aprendendo o que a gente faz com todos esses sentimentos, né? E hoje a gente vai falar sobre culpa. Culpa é quando a gente faz algo de errado e reconhece o nosso erro. Exemplo, quando a gente mente para se proteger, ou quando a gente acusa uma pessoa injustamente, ou quando nós não somos fiéis com os nossos amigos, quando um amigo conta um segredo pra gente, a gente vai e espalha para os outros. E aí a gente reconhece o nosso erro. Tudo bem, reconheci o meu erro e agora eu tô sentindo um aperto no coração, um sentimento de angústia, um sentimento de aflição. E o que eu faço com isso? E a gente vai ver isso agora. Na Bíblia tem histórias curtinhas para ensinar a gente alguma coisa. E o nome dessas histórias curtinhas se chama parábola. E eu vou contar uma delas para vocês. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo chegou para o pai dele e falou assim: ô pai, eu quero todo o meu direito, me dá minha grana aí que eu quero ir embora daqui, eu já cansei desse lugar, quero viver minha vida, curtir minha vida. E aí o pai entregou o dinheiro para o filho e ele, foi-se embora. Pois é, gastou tudo, com comida, com roupa, com bebida, com tudo que ele mais gostava. E acabou a grana do cara. E aí, na cidade que ele morava, houve uma grande fome e ele foi procurar um emprego. E o emprego que ele arrumou foi cuidar de porcos. Naquela época, ninguém queria cuidar de porco, porque porco era um animal super imundo. E, de repente, esse menino percebeu o que ele tinha feito de errado. Ele sentiu uma culpa muito grande pelo erro que ele cometeu. O pai dele amava ele e tratava ele super bem e simplesmente ele saiu de casa desse jeito. E ele pensou: não, eu fiz errado. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão. E assim ele fez. Quando o pai olhou o filho dele chegando de longe, uau, ele correu para abraçar o filho todo feliz. E ele falou: pai, me perdoa, pai, eu tô sentindo uma grande culpa. Eu fiz algo muito errado com o senhor e com a minha família. Por favor, me perdoa. E olha, deixa eu trabalhar aqui para o senhor. Os seus empregados, as pessoas que trabalham aqui para o senhor são tratadas tão bem. Tem comida, tem roupa lavada, tem uma cama gostosa para dormir. E eu estava passando por tanto sufoco. O pai dele falou: para, filho, para. Essa casa é sempre sua. Pode voltar. E o pai dele fez uma grande festa. Deu roupas novas. E tinha comida, bebida e muita dança e todo mundo se divertindo, quando de repente chegou o segundo filho. O cara chegou do trabalho, olhou toda aquela festa, chamou o pai dele e falou: o que está acontecendo aqui? Eu não acredito que o senhor está dando uma festa para aquele irresponsável do meu irmão que pegou todo o dinheiro e abandonou o senhor e saiu daqui e deixou a gente. E eu que trabalho todos os dias, eu agrado o senhor. Nunca o senhor fez um churrasquinho para mim. Poxa, pai, poxa, que decepção. O pai olhou para o filho e falou: filho, o pai está feliz porque o seu irmão estava morto e agora ele voltou
voltou à vida. Eu não estou celebrando aqui, filho, o que ele fez de errado. Eu estou celebrando aqui a mudança de vida dele, que ele se sentiu culpado, reconheceu o erro, voltou para pedir perdão e voltar, filho. Ele já é uma pessoa melhor. O seu irmão já é uma pessoa melhor. Crianças, Deus nos perdoa e Ele faz a gente se tornar crianças, adultos, cada dia melhores. Então, quando a gente peca, a gente não tem que sentir vergonha, a gente não tem que sentir medo de Deus e se afastar. A gente tem que voltar para Deus. E voltar para Deus é olhar para Ele por meio de oração, por meio da oração, por meio de Jesus. Lembra que a Camila falou na aula passada que Ele fica tão feliz quando a gente conversa com Ele, que a gente fala tudo que a gente está sentindo. Ele fica feliz demais em nos ouvir. E Ele está sempre do nosso lado, sempre atento ao que a gente está falando com Ele. Então, esse amor de Deus é imenso. A gente sente até vergonha desse amor. Eita, que eu peco, eu faço coisa errada e mesmo assim Deus me ama? Deus te ama. E galera, esse amor é de graça. Você não precisa fazer nada em troca para receber esse amor maravilhoso de Deus. Então, vamos espalhar essa boa notícia pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro primo, pra prima, para todos os amigos. Que Deus sempre está de braços abertos para nos perdoar e assim tornar a gente cada vez melhor. Um beijo, uma ótima semana para todos vocês e até o próximo domingo. Tchau, tchau! Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso, lembrem o papai, a mamãe, compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus, tá bom? Combinado? Um beijo, nos vemos lá. Tchau, tchau! Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, ou Ali Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá! Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas. Todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia. Muito bacana, viu? Estão todos convidados. Abraço. Gente querida, a Igreja da Vila continua atuante de forma muito, muito importante. Vocês acabaram de ouvir algumas programações que a gente tem tido. Nós fazemos os nossos cultos online. Convido você a compartilhar e partilhar esse vídeo para tantas pessoas. Às terças-feiras, as nossas reuniões de oração têm abençoado muito o meu coração, o coração do Pastor Jones e as pessoas que lá participam. Vocês estão ouvindo falar da Vila Tim, que trabalho belíssimo o Lu e o Luiz estão realizando. A Vila Gui, que material abençoador que vocês estão produzindo. Eu sou muito grato a Deus porque a Igreja da Vila continua atuante, firme e forte. Porém, nós precisamos chamar a sua atenção a respeito dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Igreja da Vila precisa que você, como membro dessa igreja,
atue de forma muito importante, entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Durante o período da pandemia, pela graça de Deus e a participação de vocês, a gente conseguiu pagar todas as nossas contas, a arrecadação nos surpreendeu. Porém, no último mês, houve uma queda significativa das nossas arrecadações. Se você está passando por algum período de dificuldade, se você está passando por algum período de luta financeira, eu tenho colocado a Igreja da Vila à sua disposição para que de alguma maneira você nos procure e a gente converse seriamente sobre isso. Agora, se Deus tem te abençoado e você tem conseguido manter o seu sustento, as suas contas, eu quero convidar você então, como membro da Igreja da Vila, a fazer a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Pense seriamente sobre isso, ore seriamente sobre isso e contribua. Eu tenho certeza de que Deus vai abrir as portas dos céus e nos abençoar sem medida. Aqui estão os dados da conta da Igreja da Vila. Então logo você tem acesso a esses números, por favor, entregue o seu dízimo e a sua oferta e assim caminharemos firmes e fortes, cumprindo a missão que o Senhor tem nos dado. Deus te abençoe e abençoe a sua família, traga prosperidade e alegria para o seu lar. Amém. E é justamente nesse tempo de pandemia que nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui na Igreja da Vila, intitulada Antigas Histórias para uma Nova Realidade. Eu quero convidar você a, nesse próximo mês, caminhar comigo, Pastor Leandro e Pastor Jones, sobre caminhar conosco revisitando antigas histórias e procurar retirar a partir dessas antigas histórias valores que irão nos auxiliar na caminhada daqui para frente. Desde que essa pandemia que nós estamos vivendo se instalou na nossa história, não há uma pessoa só que não tenha se perguntado em que dia tudo isso voltará ao normal. Eu tenho certeza de que em algum momento você já se sentiu ansioso, preocupado e indagando sobre isso. Porém, algo que nós precisamos entender: o mundo em que nós nascemos, o mundo em que nós crescemos, o mundo em que nós aprendemos a trabalhar, a viver, ele ruiu desde março de 2020. Ele simplesmente não existe mais. Portanto, eu e você teremos que nos adaptar a um novo contexto. Quer ver um exemplo bem prático e simples desse novo contexto? O uso das redes sociais para uma comunicação muito mais efetiva. É lógico que nós, como cristãos, acreditamos e desejamos desenvolver aquilo que nós chamamos de comunhão. O cristianismo não existe sem comunhão. Igreja só faz sentido de existir e cumprir a sua missão quando ela está proporcionando um espaço onde pessoas diferentes, de diferentes contextos, com diferentes histórias, consigam conviver em paz. Isto é comunhão, isto é ser igreja. Eu sinto muita falta de estar com vocês. Eu gostaria muito de poder abraçar cada um de vocês ao final dos nossos cultos. Porém, o que acontece é que, devido à pandemia, todos os cuidados que são postos a partir de agora, a rede social, que é a forma como você está me acessando agora, é uma alternativa muito importante para que nós possamos
nos comunicar e nos encontrar, mesmo que seja virtualmente. Eu não acredito que mesmo que nós voltemos aos encontros presenciais, esta ferramenta seja colocada de lado. Muito pelo contrário, eu acredito que ela veio para ficar. Portanto, eu e você precisamos nos adaptar a esse novo contexto. Ale, como será este novo? Eu ainda não sei. Na verdade, ninguém sabe. Ele está sendo construído enquanto nós o estamos vivendo. Como diria um antigo ditado popular, nós estamos trocando o pneu do carro enquanto ele está rodando. Ale, ele vai ser melhor do que o contexto antigo que vivíamos? Também não sei. Eu espero que sim. Apesar de não acreditar que vamos construir um mundo perfeito, um mundo ideal, mas eu sonho e desejo com um mundo muito melhor do que nós vivíamos em 2020 ou quando começamos 2020. Como que nós iremos transitar nessa nova realidade? Meu trabalho, a minha profissão, ela será relevante para esses dias? O meu trabalho vai produzir algo importante? Realmente eu também não sei. Eu estou vivendo isso com você. E se todas essas incertezas em relação ao futuro provocam em você algum tipo de ansiedade, eu preciso ser muito sincero, provoca em mim também. Eu também não vejo a hora disso tudo acabar. Eu também não vejo a hora de poder reencontrar pessoas. Eu não vejo a hora de poder sair de casa em paz. Eu não vejo a hora que seja produzida uma vacina. Eu não vejo a hora que seja produzido um remédio. O que eu sei é que a gente precisa ter valores e princípios para vivermos essa nova realidade. E que valores e princípios são esses? São valores e princípios que Jesus deixou para nós. Antes de entrarmos nesses valores e nesses princípios, deixa eu mostrar para você um exemplo de como a nossa vida mudou. Existe uma pesquisa feita por um instituto de pesquisa bem importante chamado Toluna, e ela aponta para algumas mudanças. Veja se essas mudanças alcançaram a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, a sua forma de vivenciar. Os entrevistados dessa pesquisa apontaram que alguns dos costumes antigos, ou melhor, dos costumes novos adquiridos durante o isolamento, vão continuar a fazer parte do seu cotidiano. Vamos lá? Veja, higienização das mãos. 95% dos entrevistados disseram: eu vou continuar cuidando desse negócio de andar com álcool gel na minha bolsa e estar higienizando constantemente. Eu quero ter acesso a gels, né? Aqueles produtos químicos que limpam a minha mão. Ainda, cozinhar. 49,6% das pessoas disseram que irão voltar a cozinhar, ou melhor, continuarão a cozinhar em casa. Esse negócio de comer fora, eles disseram, não, a gente vai dar uma segurada. Eu tenho experimentado uma coisa muito bacana aqui em casa. O meu cartão de crédito diminuiu significativamente. Por quê? Porque a gente parou de comer fora, a gente começou a cozinhar em casa. Além de ser muito mais saborosa a comida, né? Muito mais prazerosa essa vivência familiar de cozinhar, de limpar a cozinha, de estarmos juntos, também traz economia para o nosso bolso. Fazer um curso online. As faculdades estavam oferecendo, ou ainda estão, né, oferecendo o EAD. Alguns pais estão, eu sei que vocês estão sofrendo com seus filhos com esse negócio de escola dentro de casa. Mas veja, esses cursos online vieram para ficar. A gente tem muito mais acessibilidade a possibilidades de fazermos um curso, seja ele qual for. Ir ao mercado ou à farmácia somente em casos ou momentos essenciais. 41% dos entrevistados disseram esse negócio de ir ao mercado constantemente não vai ser mais uma prática. Eu vou só quando precisar mesmo. Ou o estabelecimento do trabalho remoto. 64% dos entrevistados disseram preferir, ou manter o trabalho remoto.
Não sei se você tem experimentado isso aí na sua empresa, mas muitas empresas já estão optando em manter os seus funcionários em casa, porque percebam que o aluguel fica muito mais barato, cada um trabalhando no seu lar, o transporte é mais barato, e parece que as pessoas têm acesso muito mais rápido às possibilidades do trabalho quando são acessadas, porque elas estão ali o tempo todo. Bem, eu disse para vocês que a proposta dessa série é olhar para essa nova realidade que a gente vai viver, ou que a gente já está vivendo e que vai se estabelecer depois disso tudo passar, e manter nessa nova realidade antigos valores, antigos princípios, anunciados por Jesus, que irão nos ajudar, nos colaborar, a nos ferramentar para passarmos por tudo isso. Nós vamos então, nesse próximo mês, estudar algumas parábolas que Jesus contava. O que são parábolas? Um aspecto importante da educação de Jesus, aquele que ele intencionalmente se dirigia ao seu povo, era o jeito de ensinar. E muitas vezes ele ensinou não diretamente num discurso, como esse que eu estou fazendo com vocês, mas através talvez de parábolas, de storytellings, contando histórias. Parábolas são comparações, coisa muito simples. Jesus comparava as coisas de Deus com elementos que as pessoas vivenciavam. Então, eram coisas não tão evidentes para eles, que durante a vida ficava tudo muito confuso, complexo, sem muito entendimento. Então Jesus pegava essas coisas grandes, complexas e confusas e tentava reduzi-las numa linguagem muito mais popular, numa vivência muito maior das pessoas que ouviam Jesus. Por exemplo, quando um agricultor ouvia a parábola da semente, ele dizia: semente eu sei o que significa. Terreno, eu sei o que é o melhor para uma semente crescer e virar uma planta e produzir os seus frutos. E aí então Jesus dizia para esse sujeito que entendia sobre isso: o reino dos céus é semelhante a um semeador que sai a semear. E a semente cai em diferentes terrenos. E aí Jesus diz, essa semente é a palavra de Deus, esses terrenos são os corações humanos e as reações das pessoas diante da palavra de Deus. E então eles diziam, saquei, entendi o que isso significa. Eu entendi essa história. Por que é que as pessoas complicam tanto nos templos se Jesus, no caminhar das ruas, encontrando pessoas simples, conseguia explicar esses elementos a elas? Mas também a parábola provocava alguns sentidos na vida daquelas pessoas, redimensionando o estilo de vida que elas estavam construindo. Por exemplo, onde já se viu um pai acolher com festa um filho devasso, sem nenhuma palavra de crítica, só com um grande abraço e beijo? Onde já se viu um banqueiro perdoar uma dívida enorme de um credor? O que dizer, ou melhor, perdoar a dívida de um devedor, não de um credor, né? Um banqueiro dizer assim, quer saber, essa conta que está em vermelho não existe mais, os financiamentos estão zerados, o seu cartão de crédito está zerado, vai começar tudo de novo. Aonde a gente já se viu isso? É a história que Jesus conta. Aonde já se viu um inimigo do nosso país ser melhor do que qualquer religioso patriota que a gente possa encontrar? Jesus provocava. A parábola, então, era uma forma participativa de ensinar as pessoas, mas também de educá-las com novos princípios e novos valores. Jesus, então, de forma muito intencional, muito bonita, quer mostrar na experiência da vida a presença de Deus no cotidiano, no dia a dia.
Esta era a novidade de Jesus Cristo. Era isso que ele fazia, diferente de todos os outros mestres, que ensinavam distantes, com uma linguagem rebuscada, numa linguagem que comunicava o coração e a vida das pessoas. Jesus saía espalhando a sua pregação, dizendo: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está presente no meio de vocês. Assim, a parábola provocava uma mudança de olhar, fazia com que as pessoas encarassem uma nova realidade. Percebe, então, que esse movimento de Jesus, há tanto tempo, pode nos alcançar e oferecer para mim e para você, a partir da perspectiva de vida que estamos vivendo, princípios e valores que irão nos educar, que serão reafirmados, que serão redescobertos ou descobertos e que nos auxiliarão na construção dessa nova realidade ou daquilo que tem sido chamado de novo normal. Jesus tem a capacidade de comparar coisas simples e mostrar aquilo que Deus quer de nós. Nós vamos então olhar para essas histórias simples e ouvir a voz de Deus para nós. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a antiga história da graça. E assim, Deus faz algumas coisas incríveis e abençoadoras. Na quarta-feira, eu estava conversando com a Carla, a tia Carla, para o pessoal da Vila Gui, que estava gravando as aulas, ou a aula que foi ministrada às nossas crianças de hoje, na Vila Gui. E você não vai acreditar, eles conversaram hoje sobre o filho pródigo. E é sobre esta parábola, a parábola do filho pródigo, que nós vamos conversar de forma muito, muito importante. Para você entender a parábola do filho pródigo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, que é onde essa parábola está inserida, tá bom? Vejam, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus. Quem são essas pessoas? A gente precisa entender quem são publicanos e pecadores para que a gente possa entender o que Jesus está querendo produzir com essa parábola. Publicanos são cobradores de impostos, inimigos dos judeus. Eles eram judeus que traíram os seus irmãos judeus, se aliando a Roma e ganhando muita grana com isso, porque ao cobrar o imposto dos seus irmãos judeus, estes homens podiam tirar uma parte muito importante e significativa para o seu sustento. Mas não só isso. Eles também colocavam uma carga de corrupção nesse imposto, fazendo com que judeus pagassem a corrupção para a manutenção desse sistema corrupto e mau que era o Império Romano, e esse sujeito então se estabelecia como um rico, um poderoso, um diferente dentro da sua sociedade. Quem eram os pecadores? Pecadores eram homens simples, pessoas da cidade, pessoas que viviam a vida, mas que não tinham nenhuma preocupação em obedecer plenamente à lei de Deus. Eram pessoas que talvez aos sábados fossem até a sinagoga, ouvissem um bom sermão, cantassem os cânticos direitinho, realizassem as festas anuais todos os anos, mas viviam a vida com seus compromissos, com seus desencontros e com seus afazeres. Pessoas simples. Eram essas pessoas, então, por causa do estilo de linguagem que Jesus usava, que fazia com que elas se aproximassem do Cristo. Publicano se aproximava de Jesus porque, apesar de serem tidos como traidores da pátria, eram acolhidos pelo Senhor. Este é um grupo que está ouvindo as parábolas de Jesus. Este é o grupo que está aprendendo de Jesus.
Vejam, as parábolas não eram palavras somente de acolhimento a essas pessoas. Como eu já disse, parábolas eram movimentos de educação, com intenção de educar, com intenção de produzir mudança de vida, com a intenção de produzir novos princípios. Então essas pessoas não eram só acolhidas pelo Cristo, elas eram confrontadas por ele também com seus ensinos. Jesus também queria mostrar para elas que a santidade era um movimento importantíssimo para que eles desenvolvessem a vida. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Há um segundo grupo. Esse segundo grupo chega próximo de Jesus e é formado também por dois tipos de pessoas. Fariseus. Os fariseus eram um partido político religioso judeu bem importante. Talvez o mais importante da época de Jesus. Ser um fariseu era receber um status social religioso bem importante. A palavra fariseu significa literalmente separados. Esses homens se sentiam separados dos demais simplesmente porque eles obedeciam todas as leis de Deus e, mais ainda, preocupados em não desagradar ao Senhor, colocavam anexos a essas leis, produzindo então um peso, uma carga muito forte, pesada, que eles tinham que carregar e fazer com que o povo também carregasse. Fariseu significa separado. Santo. A palavra santo significa separado. Qual o problema de Jesus com essas pessoas? Não era a prática que eles tinham, mas esse movimento opressor que distanciava de Deus. O ensino não era um ensino de vida. O ensino não era um ensino que produzia a transformação. Era só um discurso que produzia peso, culpa, peso e culpa. O outro grupo são os mestres da lei. Homens que sabem os versículos de cor, os textos de cor. Eles saberiam dizer quais eram as histórias do Antigo Testamento. Tudo isso assim de forma muito importante, porque esses mestres passaram a vida estudando a Bíblia, decorando versículos, estudando teologia, produzindo teologia dentro de escritórios e academias, longe da vida das pessoas. Se o primeiro grupo é extremamente amoral, gente simples, traidor da pátria, o outro grupo é um grupo de morais, com um discurso da moralidade. Eram religiosos, eram santos, eram conhecedores da teologia. E veja o que esse grupo 2 fala para o Cristo, porque esse se preocupava com o grupo 1. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Eles acusam Jesus de se preocupar mais com esse grupo amoral do que estar entre os seus. E então Jesus vai contar 3 histórias para mostrar para aquelas pessoas o quanto era importante o movimento intencional da parte de Deus em cuidar do grupo amoral, de transformar a vida desses sujeitos, de impactar a história desses caras, mas também o quanto Deus se preocupa com o grupo moral, com os religiosos, com os santos, e o quanto a história, os valores e os princípios do Cristo podem transformar também a vida e a história desses sujeitos. E então Jesus conta a história da parábola perdida, ou melhor, da ovelha perdida, da moeda perdida, e finalmente conta a história do filho perdido. Essa história que eu vou ler para você tem o título do Filho Pródigo. É um título não bíblico. Esse é um título que a tradução da Bíblia trouxe há algum tempo. Os tradutores da Bíblia em português a colocaram nesse título. Uma vez eu perguntei para um pastor amigo dizendo: que título você daria ao título da parábola do filho pródigo? Ele disse: eu daria o título do Pai que Ama. Vamos ler então juntos
A parábola do pai que ama. Eu vou ler a partir do versículo 11. Eu sei que você conhece essa história. Se você cresceu numa igreja religiosa, ou numa igreja cristã, você já ouviu isso várias vezes. Mas eu queria te convidar a um movimento novo. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. E que você se colocasse nessa história. Você pode ser o filho mais novo, você pode ser o filho mais velho, você pode ser um dos empregados, mas eu queria que você vivenciasse essa história. Que ela fosse construída, essa cena, as cenas dessa história fossem construídas na sua mente. E que você as visse na sua mente. Então, feche os seus olhos enquanto eu leio essa história, se colocando nessa história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa o teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que história linda! Jesus apresenta aqui, nessa história, esses 2 grupos. O primeiro grupo que ele apresenta é esse grupo de amorais, pecadores, publicanos, homens complicados. E quando Jesus apresenta esses sujeitos, Jesus apresenta uma série de defeitos que ele tinha.
que eles tinham. Jesus não apresenta esses caras dizendo que estava tudo bem com a vida deles. Pelo contrário, Jesus faz denúncias contundentes sobre a história desses caras. A primeira denúncia que Jesus faz é que esses caras vivem em busca de autodeterminação. Ora, eu preciso ser aceito, eu preciso ser acolhido, eu preciso ser recebido pelas pessoas. Palavras de elogio me fazem bem. Como é bom caminhar pelas ruas e ouvir das pessoas: ah, você é um sujeito excelente, você é um cara bacana. E eles viviam atrás, ele vivia atrás dessa palavra de autoafirmação. Veja comigo o versículo 12. Ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a parte da minha herança. Esse sujeito não quer saber de ninguém. Esse cara não quer se submeter a orientação nenhuma. Há uma tradição antiga que diz que é a possibilidade de que esse sujeito desejou a morte do pai. Quando ele diz: eu quero a parte da minha herança, é como se ele dissesse para o pai: eu quero que você morra, porque você não me interessa mais. Jesus denuncia o estilo de vida desse sujeito numa busca infindável pelos seus próprios valores. Aquilo que o seu pai lhe havia ensinado, aquilo que ele havia aprendido, o que historicamente havia sido construído no seu coração, não fazia mais sentido para ele. Veja o versículo de número 13, o versículo diz assim: não muito tempo depois, esse filho que desejou a morte do pai, nessa busca de autoafirmação, autodeterminação, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Por que ir para uma região distante? Se ele podia gastar toda aquela grana ali naquele lugar. É porque esse cara quer ter um rompimento drástico com o estilo de vida que o pai havia lhe oferecido. O viver, o pensar, o agir, a herança positiva que o pai havia trazido e dado a ele não fazia-lhe mais sentido. Ele gostaria então de uma nova experiência, dele dizer: pai, o que você me deu até agora não me serve mais. Pai, eu estou indo embora. Muito obrigado por esses últimos anos, mas nada do que aconteceu nesses últimos anos na minha história faz sentido. Eu vou em busca de novas determinações, novos princípios e novos valores. Sabe que esse foi o pecado de Adão e este foi o pecado de Eva? Quando eles mordem do fruto, rompendo assim com Deus, eles estão dizendo a Deus: o que o Senhor nos ensinou até agora não nos valeu por nada. Queremos ter uma nova experiência e sermos conhecedores do bem e do mal. Assim, Adão e Eva rompem com Deus. E assim, esse filho mais novo rompe com o pai. É uma rejeição terrível e cruel para com o seu lar. Jesus denuncia isso daqueles homens. Vocês romperam com Deus. Vocês romperam com o Pai. Para finalmente, Jesus denunciar essa busca infindável por satisfação. O versículo de número 13 encerra dizendo que ele vai para uma região distante e lá ele desperdiça os seus bens vivendo irresponsavelmente. A palavra que desperdiçou no grego significa raspar, talvez aqui numa linguagem assim, num ditado popular brasileiro, é raspar o fundo do tacho. Sabe quando você faz brigadeiro e você já tirou aquela massa gostosa e colocou na geladeira para esfriar, e você pega a tampa da panela, pega a panela, né, em si, e ainda quente, com uma colher raspa tudo para que você possa comer. Vai ter um brigadeiro enorme na geladeira. Não, mais gostoso é comer o fundo da panela. Essa é a ideia. Há uma repetição de termos aqui mostrando que o quanto ele gastou. Diz que ele esbanjou com esbanjamento. Veja, o texto não nos diz que ele gastou com prostitutas, com bar, com bebida. É engraçado como a gente
faz essa leitura, né? Isso diz que ele desperdiçou. Pode ter acontecido que ele fez um investimento errado, que ele comprou alguma coisa e investiu a grana e não deu certo. O texto só diz que ele desperdiçou. No versículo 14, diz ainda, ele gastou tudo. Ele arrancou tudo, sugou tudo que o dinheiro podia ter lhe dado. Ele consumiu até o fim. Com o quê? Não sei. Talvez não nos importe. O que esse texto nos mostra é essa busca infindável por satisfação. E aí eu acredito que um bom investimento vai trazer satisfação. Aí eu acredito que uma boa carreira vai trazer satisfação. E aí eu acredito que uma vida desregrada vai trazer satisfação. Mentira. Mentira. O que Jesus denuncia desse menino amoral é esse desejo de encontrar alegria e satisfação longe da casa do Pai, tentando encontrar palavras de afirmação para si mesmo. Você percebe que Jesus, então, olha nos olhos daqueles pecadores, daqueles publicanos e diz: esse estilo de vida que vocês estão vivendo, ou está vivendo, esse estilo de vida é errado, é doentio, vai produzir um coração ferido com o passar do tempo. Vocês vão se humilhar, vocês vão perder a vida. Eu reconheço em mim, às vezes, o filho mais novo. Quando constantemente eu nego a realidade espiritual a qual eu pertenço. Quando eu nego a realidade de que todo o meu ser pertence a Deus. Eu nego essa realidade quando eu encontro amparo, ou tento encontrar amparo para o meu viver longe dos braços amorosos do meu Pai. Eu nego essa realidade quando eu me esqueço que eu sou totalmente moldado, enquanto ser humano, nas palmas das mãos de Deus. Eu nego essa realidade quando eu tento encontrar segurança em pessoas ou elementos que não sejam a pessoa do meu Deus ou elementos que Ele me oferece. Muitas vezes a gente deixa a casa e passa a viver como se não possuísse um lar e vamos morar em terras distantes. A gente insiste em procurar alegria e satisfação em terras distantes de Deus. Eu quero mostrar 2 quadros para vocês. 2 quadros pintados por Rembrandt. Neste primeiro momento, nesse primeiro quadro, ele se chama O Filho Pródigo. Nesse primeiro quadro, o filho pródigo, ele é bonito, ele é bem apanhado, cabelos longos, roupas boas, abraçado com amigos, abraçado com festas, com possibilidades de vida. Mas há um segundo quadro, chamado A Volta do Filho Pródigo. Rembrandt deixa pouca dúvida sobre a condição desse filho quando ele está voltando para casa. Ele não tem mais os cabelos compridos e encoracolados. Muito pelo contrário, ele tem a cabeça raspada como de um prisioneiro. As roupas desse segundo quadro são roupas de uma pessoa que está vestindo roupas íntimas apenas. Um corpo magro e esquelético. Não mais este corpo forte e sadio, com uma roupa digna que parece estar vestindo no primeiro quadro. O filho que está de joelhos voltando para casa não tem nem agasalho. A roupa é parda, em frangalhos, mal cobre o seu corpo cansado, do qual toda a força se esvaiu. As solas dos pés deste menino descrevem uma vida sofrida. Os pés estão sujos,
A sandália que resta está comida pela metade. O pé direito, calçado com uma sandália arrebentada, aponta para o sofrimento e pela miséria. Eis um homem despojado de tudo que antes ele sentia segurança. Março de 2020, muitas coisas nos davam segurança. A vida financeira, o emprego, a ciência, a saúde, a estabilidade. E de repente todas essas coisas foram tiradas de nós. E a gente percebeu que construir a vida baseada nessas coisas não nos garante nada para o futuro. Aonde encontrar saída? Para onde irmos? Há um segundo grupo. O grupo dos morais, o filho mais novo. E nesse mesmo grupo, e para esse grupo também, melhor dizendo, Jesus, da mesma forma que fez para o primeiro grupo, apresenta algumas denúncias importantíssimas. A primeira denúncia que Jesus faz é que esses sujeitos não têm alegria na vida. Uma vez perguntaram para um teólogo, o que seria um puritano? Ele respondeu, um puritano é aquele que, e eu estou usando a palavra puritana não no texto histórico dos puritanos, que são os nossos pais, mas um termo pejorativo que se alcançou ao longo da história. Puritano é aquele que não dorme à noite, acreditando que tem alguém fazendo festa na vida. O filho mais velho é denunciado por Jesus porque ele não tem alegria na vida. Veja o versículo 25, ele diz assim, quando o filho mais velho estava no campo, ele se aproximou, ele ouviu a música, ele ouviu a dança, e ele não tem coragem de entrar num ambiente de músicas e danças. Ele vive com o pai, na casa do pai, onde está acontecendo música e dança, e ele não tem nenhuma experiência de alegria por isso. Ele acredita que a casa do pai é uma casa séria, uma casa de rostos fechados, de pessoas sisudas, onde todo mundo fala baixo e corretamente, onde os gestos são controlados, e não no lugar de música alegre, de dança, de churrasco, de festa. A mágoa do filho mais velho o paralisa para com a vida. A música o incomoda, o cheiro da comida lhe provoca asco, a bebida lhe parece amarga, o ressentimento toma conta do seu coração e ele diz: tanto tempo fazendo os gestos corretos, com o tom de voz correto, com as posturas corretas, com o rosto sisudo correto, e nunca tive uma alegria na vida. Jesus olha para aqueles sujeitos e diz: vocês não são alegres. Mas Jesus também denuncia uma forte ausência de liberdade. No versículo 29 e 30, o texto diz que Jesus, ou melhor, que o pai, depois de ser confrontado pelo filho que lhe diz: tantos anos eu trabalho para o Senhor, tantos anos que eu trabalho para o Senhor, e não me deste nada para eu comer, eu sempre obedeci às suas ordens como um escravo. Escravo? Você não é escravo. Você é livre. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Eu não chamo mais vocês de escravos, porque o escravo não sabe o que o pai faz, mas eu chamo vocês de amigos. O filho mais velho é aquela pessoa que sente uma estranha curiosidade por experimentar aquilo que o filho mais novo experimentou, mas simplesmente não tem coragem, porque ele se sente preso, amarrado em aguilhões fortes, pesados, que o impede de se movimentar na vida e aproveitar o que a vida pode lhe oferecer.
preso por medo, preso pelo medo de não decepcionar, preso pela liturgia correta. E Jesus denuncia também essa ausência de relacionamento íntimo e sincero com o Pai. Versículo 31, o Pai diz: meu filho, você sempre esteve comigo e não era bom? Simplesmente estar comigo não era bom? Tudo que é meu, filho, é seu. Esse sujeito acreditava, esse filho mais velho acreditava que o pai era um ser extremamente severo. E por ser um ser severo, ele precisava ser um modelo perfeito de filho. Mas, na verdade, ele escondia vozes e intenções dentro do seu coração. Vozes que lhe diziam a respeito do mau caratismo do pai que nunca lhe cuidou. E vozes ou desejos que eram silenciados, talvez, de viver a vida que o filho mais novo viveu. Assim como o filho mais velho, ou melhor, mais novo, por vezes eu me sinto como o filho mais velho também. Eu cresci na igreja. Eu passei minha infância na igreja. Eu passei a minha adolescência na igreja. Minha juventude na igreja. Eu me casei na igreja. Eu trabalho na igreja. Parece que então eu estou em contato com os valores e princípios de Deus constantemente, não é? Mas não é verdade. Muitas vezes eu estive neste ambiente desejando não estar. E quando olhava para alguém que não estava vivendo o que eu não conseguiria viver, muitas vezes eu me senti ressentido, amargurado, raivoso. E me perguntava por que eu não tinha coragem de ir, de fazer o que eu queria fazer. E a vida parecia ser um grande peso colocado sobre o meu ombro, na qual eu tinha que aturar e aguentar, simplesmente porque o meu Pai, o Deus Criador poderoso, tinha um olhar severo para comigo. E em todo momento, Ele estava pronto para me corrigir, caso eu pisasse na bola. E então a vida não tinha alegria. Eu não me permitia festas. Eu me sentia preso e nem um pouco conhecedor do Pai. Assim como Jesus denuncia o filho mais novo e os seus erros, Jesus denuncia o filho mais velho e os seus erros. E o que pode mudar a vida dessas pessoas? O que pode mudar a vida dessas pessoas? O que pode salvar a vida dessas pessoas? Para o filho mais novo, ele precisa ter uma grande percepção de vazio. Do versículo 14 até o versículo de número 16 dessa parábola, a gente vê a história de um menino que entra numa aspiral descendente incrível. Ele acaba o dinheiro, ele perde a dignidade, ele perde trabalho, e ele começa a trabalhar com porcos, o que era um animal imundo para um judeu, e ele perde até mesmo a comida, e deseja comer a comida que aqueles animais comiam, e nem isso ele tinha. Ele tem uma percepção de um grande buraco negro que é a sua vida, um vazio. Não tem nada aonde eu me agarrar. Eu não me sustento em nada. E por isso então ele se percebe cheio de culpa. E por isso ele se percebe pesado, triste. Tudo que eu havia construído ruiu, acabou. Eu perdi até mesmo a minha humanidade. Eu não consigo comer a comida que os animais comem. E então ele inventa uma rima. Ele se lembra da casa do pai, lembra que na casa do pai tem muito alimento, até mesmo para os empregados. Ele deseja voltar para a casa do pai e pega um caminho longo voltando para a casa do pai.
Mas como esse sujeito não tem nada, ele tenta criar alguma coisa para se agarrar. E adivinha o que ele tenta se agarrar? Na religiosidade. E aí ele inventa uma rima, dizendo: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele viaja a noite toda dizendo: Pai, eu pequei contra ti, eu não posso errar, eu tenho que falar certinho. Pai, eu pequei contra ti. Como que é mesmo? Pequei contra ti, diante dos céus. Como que é essa história mesmo? Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus escravos, como um dos seus servos, Pai. E ele tenta então construir uma religiosidade na qual ele se agarra. Tão incoerente como qualquer religiosidade, porque veja, ele chama Deus de Pai. Pai, eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Como assim? Você me chama de pai e diz para não me chamar de filho? Esse sujeito, então, percebe que ele tem um problema muito, muito sério no seu coração. Quando nada mais faz sentido. Talvez uma das últimas coisas que a gente tenta se agarrar é na religiosidade. Mas essa não é a história do filho pródigo, do filho gastador ou do filho mais novo. Essa é a história do infinito amor compassivo do pai. E quando o pai está na janela, olhando de longe a estrada, e ele vê um vulto diferente. E ele diz: eu conheço aquele andar. Eu conheço aquele vulto. É o meu filho. E esse sujeito, então, rompendo todas as valores sociais estabelecidos, ele corre em direção a esse filho. Pouco importa o que o vizinho vai dizer, pouco importa as histórias que irão contar. Ele sai correndo ao encontro do filho. E quando ele chega perto do filho, o filho de novo tenta mostrar a religiosidade. Eu acredito que o filho tenta se arrumar, se coloca numa postura correta e começa a dizer: Pai, eu pequei contra os céus e contra a terra, eu já não sou digno de ser chamado como um dos seus filhos, me trate como um dos seus empregados. E o pai diz: cala a boca. Cara, para de acreditar que você veio à minha direção. Fui eu que saí correndo. Fui eu que te encontrei sujo, fedido, desumano. Te dei um grande abraço e o texto diz que o pai beija aquele menino sujo. Filho querido, eu não sou no débito. Eu amo. Eu fico imaginando esse pai com esse grande abraço, sussurrando no ouvido deste menino: eu te amo. Quantas vezes nós não ouvimos essa voz? Por termos construído as nossas casas longe da casa do Pai. E quando voltamos destruídos, o Pai chegou até o nosso ouvido e disse: para com religiosidade, cala tua boca, eu te amo, eu não sou no débito. E nos deu um grande beijo, uma festa, roupas dignas, um anel de herdeiro e um sapato que nos protege. Para o filho mais novo, o pai o acolhe, o pai o recebe e lhe diz: eu te amo. E para o filho mais velho, o que o pai faz? Eu acho muito importante algumas questões. É interessante que o filho mais velho chega para o pai e lhe diz assim: olha, todos esses anos eu trabalho como um escravo a teu serviço, nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, lembra que eu falei que o texto não nos diz com que ele gastou o dinheiro?
É engraçado que o filho mais velho acha que sabe. Matas o novilho gordo para ele. E o pai disse: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tem é seu. Nós tínhamos de celebrar a volta desse seu irmão. O filho mais velho precisa entender que aquele menino que é recebido de volta não é somente filho, ele é irmão. A gente precisa aprender, quando somos tomados por irmãos mais velhos, de chamarmos de filhos, ou melhor, chamarmos de irmãos, aquele a quem Deus chama de filhos. Mas nós também precisamos descobrir que nós somos filho. O pai diz: meu filho, você não é escravo. Isso aqui é nosso. Isso, tudo que você tem que eu tenho para te oferecer é seu. A gente precisa redescobrir a paternidade e a grande família que nós pertencemos, a paternidade de Deus e a experiência de viver com irmãos e irmãs. Como, por exemplo, celebrarmos numa grande festa junto, comermos uma boa comida juntos, bebermos um bom vinho juntos, a celebrar a vida com a minha esposa e meu esposo, a me alegrar com os meus filhos e minhas filhas, celebrar com meus irmãos e minhas irmãs. A vida é um grande presente do nosso Pai para a gente. Ele é o Deus da vida. O que o filho mais velho precisa descobrir é aquilo que o filho mais novo está descobrindo: a graça de Deus. Muitas vezes nós vivemos como mendigos, sentados em cima de um grande tesouro que o Pai nos deu. Filho, eu não somo crédito, eu só amo. Filho, eu não somo débito, eu amo. Filho, eu não somo crédito, eu amo. Nós vamos viver um novo normal. Nós vamos viver uma nova realidade. Teremos que construir novas possibilidades. Mas diante de tudo isso, eu quero convidar você, convidar o seu coração e a sua mente a não se distanciarem da graça de Deus. O que a gente mais vai precisar neste momento é ouvir a doce voz do Pai dizendo: se vocês errarem, e vocês irão errar, lembrem-se, eu amo vocês. Se vocês acertarem, e provavelmente acertarão, eu quero dizer que eu amo vocês. Não construa a vida longe de Deus. Não construa essa nova realidade distante da casa do Pai. Lá não tem nada para nos oferecer. Lá vai nos roubar a humanidade. Não construa essa nova realidade longe da alegria, da satisfação que só Deus pode nos dar. Ninguém pode nos dar essa alegria, nem mesmo a nossa religiosidade. Desfrute da alegria do Pai. Sabe o que eu acho interessante da história do filho pródigo? É que ela não tem fim. O que aconteceu com o filho mais velho? Ele aceitou o abraço do pai, a festa do pai, o churrasco do pai, o beijo do pai. A história não nos conta. Sabe por quê? Porque quem tem que responder isso sou eu e você. Essa história é minha e sua. Deus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado porque a prova desse amor é Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que morreu na cruz no nosso lugar e nos salvou das nossas misérias, que nos salvou dos nossos desejos, que nos salvou, ó Deus, dos nossos atos destrutivos, que nos salvou, ó Deus, da nossa religiosidade vã, opressora. Obrigado porque Jesus nos salvou dessa vida sem sentido, triste e pesada. Obrigado. Obrigado porque nós recebemos o teu abraço, o teu carinho, o teu beijo, o teu acolhimento. Obrigado porque nos ama e não desiste de nós. Obrigado porque podemos voltar para casa.
Obrigado porque podemos te chamar de Pai. Deus, há tantas coisas a fazermos. Há uma nova realidade a ser construída. Um novo mundo a ser redescoberto. Nos ajude a nos lembrar que nós devemos ter esses atos intencionais ao seu lado, próximo ao Senhor. Nos ajude a lembrar de que nós temos um grande tesouro. Um tesouro que só o Senhor sabe e pode nos dar, a ti mesmo e tantas coisas como pertencermos ao teu reino. Abençoa-nos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Queridos, Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja com vocês, hoje e para sempre e sempre. Amém, amém. Vão em paz. Boa semana. Deus guarde e proteja a sua caminhada. Saudades, viu? Um beijo.